Tudo bem com vocês? Professor Ricélio Costa, trazendo a disciplina de matemática. No nosso hashtag Estudo em Casa, para anos finais do ensino fundamental, como referência o 8º ano. Iremos tratar hoje sobre potências e raízes. Então vamos lá, iniciando a nossa aula com potenciação. Potência é um produto de fatores iguais. Então, nós temos aqui uma representação de A elevado a N. Então, veja que o A é produto do mesmo A quantas vezes forem o valor deste N. Ou seja, na potência A elevado a N, o número real A chama-se base, esse número maior, tá? O número natural N chama-se expoente, que é o que está elevado. Então, aqui é a representação de uma potência. Nós vamos ter uma base com expoente N. E o N vai dizer quantas vezes o A vai ser multiplicado. Então, aqui no exemplo prático, nós temos 5 ao cubo, ou seja, 5 elevado a 3. O 5 é a base, que é o número maior, e o 3 é o expoente. Então, 5 elevado a 3 é o 5 multiplicado 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5, que dá um total de 125, que nós vamos chamar de potência. Tá certo? Então, aqui para a gente saber por que deu 125. Porque 5 vezes 5 dá 25. E 5 vezes 25 dá 125. Tá certo? Então, a ideia de potenciação vai ser essa. Vai ser o produto de fatores iguais. Vamos conhecer agora as propriedades da potenciação. No ponto 1 é o produto de potências de mesma base. Então, veja aqui que nós temos uma multiplicação com mesma base. Como é que a gente faz? Repete-se a base e soma os expoentes. M mais N. Aqui no exemplo prático é 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Veja que nós temos a mesma base na multiplicação. Então, repete-se a base 5 e somos expoente 2 mais 3. Logo, vai ser 5 elevado a 5, que 2 mais 3 é 5. No quociente de potência de mesma base, nós estamos falando de uma divisão. Veja que A elevado a N sobre A elevado a N tem a mesma base. Então, repete-se a base e subtrai os expoentes m menos n, onde A tem que ser diferente de zero. Vamos aqui para o exemplo. 2 elevado a 6 sobre 2 elevado a 2. Então, vai ser igual. Veja que tem a mesma base, então repete a base 2 e subtrai os expoentes 6 menos 2. Logo, vai ser igual a 2 elevado a 4, que 6 menos 2 é 4. Então, fixando essas duas propriedades que são importantíssimas, é que na multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Na divisão ou no quociente de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Ok? Fixaram? Vamos adiante. Aqui a terceira propriedade é potência de potência. Ou seja, nós temos uma base e potência por potência. Então, o que é que nós vamos fazer nesse caso? Repete-se a base e multiplica os expoentes, m vezes n, onde A tem que ser diferente de zero. Então, vamos aqui para esses dois exemplos. O cochete apareceu nessa situação porque a base, que é o número decimal, né, precisa estar entre parênteses, porque são dois números separados por uma vírgula. Então, para não confundir, naturalmente os números decimais, eles são colocados em parênteses, né? E aqui, ó, elevado a 3. E o cochete é como se fosse aqui o parêntese da propriedade, elevado a 2. Então, identificando, nós temos a base menos 0,1, repete a base e multiplica os expoentes 3 vezes 2. Vai ficar menos 0,1, que é a base, elevado a 6. Mais simplificado, nós temos a base ao quadrado dentro do parêntese multiplicado pelo expoente 4. Repete a base 3 e multiplica o 2 vezes 4, que são os expoentes. Logo, repete a base, 2 vezes 4, 8. Eu tenho aqui 3 elevado a 8.
Na quarta propriedade, que é a potência de um produto ou de um quociente, nós temos aqui na multiplicação duas bases diferentes multiplicado, né, elevado a n. Então, o que é que faz nessa propriedade? Você vai tirar as duas bases do parêntese, que é o A, que multiplica o B, e vai distribuir o expoente n para cada uma dessas bases. Então, veja que aqui vai ficar A elevado a n vezes B elevado a n na multiplicação. Ou, aqui no quociente ou na divisão, acontece a mesma coisa. Eu tenho uma base A sobre B elevado a n, você tira aqui a base do parêntese, A sobre B, e distribui o expoente n para cada uma das bases. N, A elevado a n e B elevado a n. Aqui no formato de fração. Aqui no formato aritmético, né? Aqui é como se fosse um valor A elevado a n dividido por B elevado a n, de duas potências. O que é que a gente faz? A mesma coisa no lado inverso. Você coloca o A dividido por B dentro do parêntese. Como cada base tem o expoente n, vocês colocam ele em comum. Então, vai ficar A dividido por B elevado a n, que é o chamado vice-versa, tá? Então, A tem que ser diferente de zero e B diferente de zero. Por exemplo, vamos ver aqui nas formas práticas, né? Eu tenho 2 vezes 3 elevado a 3. Então, aqui, só para a gente ter um entendimento de potência, aqui está dizendo que o 3 vai multiplicar a base 3 vezes. Se eu tenho aqui na base 2 vezes 3, então está aqui 1 vez, 2 vezes e 3 vezes 2 vezes 3. Tá certo? Que nós estamos falando de potência. Pela propriedade, você multiplica o 2 quantas vezes? 2 vezes 2 vezes 2, separa aqui no parêntese. E 3 vezes 3 vezes 3, separa no outro parêntese. Então, aqui vocês têm 2 vezes 2 vezes 2, que é a base 2, elevado a 3, porque é 3 vezes. E aqui o 3, 3 vezes 3 vezes 3, a base é 3, elevado a 3, porque são 3 vezes. Na verdade, pela propriedade, o que a gente disse lá no início? Você pega o 2 vezes 3, tira do parêntese, está aqui fora do parêntese, e distribui o expoente 3 para cada uma dessas bases. Então, fica 2 elevado a 3 e 3 elevado a 3. Simplesmente assim. No quociente, né, na divisão, acontece a mesma coisa. Eu tenho aqui o 5 dividido por 2 elevado a 2, em forma de fração 5 meio elevado a 2, é a mesma coisa. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, é o 5 duas vezes. E 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, que é o 2 duas vezes. Então, aqui, pela dica, nós temos o 5 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, que aqui é no formato de fração e no formato linear. Então, se você pegar do início, aquilo que a gente falou, 5 dividido por 2 tira do parêntese, veja que está fora do parêntese, e o 2, que é o expoente, vai ser distribuído para cada base, 5 ao quadrado dividido por 5 por 2 ao quadrado, tá certo? São as propriedades. Vamos adiante. Nós temos aqui alguns casos específicos, que é a potência elevada a expoente zero, que quando uma potência estiver elevada ao expoente zero, o seu resultado será sempre igual a 1. Então, aqui da forma genérica, né, A elevado a zero é igual a 1, ou seja, toda base elevado a zero, o resultado vai ser 1. Então, olha os exemplos. 5 elevado a zero é igual a 1. 13 elevado a zero igual a 1. E 1 meio elevado a zero igual a 1. Então, fica claro que o expoente zero, a resposta independente do valor da base, vai ser 1. Potência elevada ao expoente 1 é quando uma potência estiver elevada ao expoente igual a 1, o seu resultado será sempre a própria base. Então, veja aqui da forma genérica. A elevado a 1 é igual a A. Significa dizer que toda base que tiver elevada ao expoente 1, que esse 1 já é de forma natural, que não precisa aparecer, o resultado vai ser a mesma base. Então, aqui, ó, 4 elevado a 1 dá 4, 1 quinto elevado a 1 vai dar 1 quinto, e 19 elevado a 1 vai dar 19. Então, memorize essas duas propriedades.
que qualquer base elevado a zero é 1 e qualquer base elevado a 1 é a própria base. E aqui nós temos a potência de expoente negativo. É um número diferente de zero, elevado a um expoente negativo, é igual ao seu inverso com expoente positivo. Então, o que é que acontece? Eu tenho uma base com expoente negativo. O que é que a gente faz? Nós vamos colocar o seu inverso. Coloca a unidade 1 no numerador sobre essa mesma estrutura, ó, a elevado a n, desde que aqui, como é negativo, ele passa a ser positivo, sendo que a é diferente de zero. Aqui, nós estamos representando um radical por uma potência de expoente fracionário. Nós trazemos aqui uma radiciação, aqui é a estrutura da raiz de índice n, a base A elevado ao expoente m, veja a indicação que o m é expoente e o n é um índice, e transformar essa radiciação em potência é repetir a base, que é a base A, o índice n vai ser o denominador e o m expoente vai ser o numerador. Então, vamos ver aqui na prática como é que isso acontece. Eu tenho aqui uma raiz cúbica de 81, fatorando 81 vai ficar raiz cúbica de 3 elevado a 4. Veja que eu tenho potência aqui no 4, né? A potência do 3 elevado a 4, e aqui eu tenho um índice para dizer que é uma raiz cúbica. Então, o que é que acontece para me transformar numa potência de expoente fracionário? Repete a base 3, o 4 se transforma no numerador e o 3 passa a ser o denominador. Tá certo? Neste exemplo, nós vamos fazer aqui uma forma bem prática, como se aqui fosse uma casinha. Observe aqui, a raiz aqui é uma casinha, o radical, né? O radical é a casinha. Eu tenho aqui o 5 e veja que o 3 está do lado de fora da casinha e o 2 está dentro da casinha. Quando eu for resolver, para mim entender onde é que fica posicionado o expoente e o índice, veja que essa ideia talvez ajude vocês. Então, o que é que acontece? Repete o 5, tá? Veja que aqui é a casinha e o 3 está fora e o 2 está dentro. Esse tracinho aqui, vamos entender como se fosse também uma casinha. Então, aqui o 2 está fora e o 3 está dentro. Então, vocês vão fazer da seguinte forma, tá certo? Todo número que tiver fora da casinha passa para dentro da casinha e quem estava dentro da casinha passa para fora da casinha. Então, eu tenho o radical casinha e o tracinho da fração casinha. Então, repete a base e vamos lá. 3 fora da casinha passa para dentro da casinha, se transforma no denominador. O 2 que estava dentro do radical, que estava dentro da casinha, vai para fora da casinha, passa a ser o numerador. Espero que essa dica possa ter ajudado vocês. Aqui nós temos o sinal da potência, tá certo? Então vamos lá, pegar aquela compreensão de potência, que é o produto de fatores iguais. Então eu tenho menos 2 elevado a 4. Então menos 2 vai ser multiplicado 4 vezes, tá certo? E aí nós vamos resolver. Quando eu tenho um expoente par, o resultado vai ser positivo. E multiplico os números. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Se você quiser usar o sinal, é menos por menos dá mais, menos por menos dá mais e mais por mais dá mais. Para não estar multiplicando os sinais, é uma dica. Toda vez que o expoente for par, o seu resultado vai ser positivo. Vamos aqui. 4 elevado a 3, ou seja, o 4 vai ser multiplicado 3 vezes, e o 4 multiplicado 3 vezes dá 64. 4 vezes 4, 16, 4 vezes 16, 64. 0 elevado a 4 é o 4 multiplicado 4 vezes. 1, 2, 3, 4, e 0 vezes 0 vai dar 0. Aqui eu tenho menos 2 elevado a 3, então é o menos 2 3 vezes, multiplicado com seu sinal. E uma dica, quando o expoente é ímpar, o resultado vai ficar negativo. E 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, se fosse fazendo passo a passo, menos por menos dá mais e mais por menos dá menos. E para evitar essa complicação, é só compreender que expoente ímpar com base negativa, resultado negativo.
expoente par de base negativa, o resultado vai ficar positivo. E aqui, para concluir, 4 elevado a 2 é o 4 duas vezes 4 vezes 4, que dá igual a 16. Aqui nós estamos mostrando como é que se resolve uma potência de base tanto positiva como negativa, como um valor neutro, nulo. Aqui nós vamos para os exemplos. Calcule o valor da seguinte potência. Eu tenho 3/4 elevado a 2 e distribuir o expoente 2 para cada número. 3 elevado a 2 como 4 elevado a 2. Então, resolvendo, 3 ao quadrado dá 9, que é 3 vezes 3. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Vamos para o exemplo 3. Calcule o valor da seguinte potência. 79 centésimos, em forma de fração, né? Elevado a zero. Então, aqui, tirando 79 centésimos do parêntese, você distribui o expoente zero para cada número, tanto para o numerador como para o denominador. E a gente sabe que quando a base for elevado a zero, vai ser igual a 1. 9 elevado a zero é 1, 100 elevado a zero também é 1. E 1 dividido por 1 dá igual a 1. Então, o resultado final. Aqui são os números racionais, quadrados perfeitos e raiz quadrada. Nós vamos trazer o entendimento da radiciação. Então, nós temos aqui o radical. Aqui no índice que não aparece é o 2, por isso que nós chamamos de raiz quadrada. E no exemplo aqui eu tenho raiz quadrada de 25, que dá igual a 5. O símbolo aqui, esse V, é o radical. O 25 é o radicando e o 5, que é a resposta, é a raiz quadrada, tá bom? Aqui, para não esquecer, nós temos as potências e raízes quadradas, né? As raízes quadradas perfeitas, do 1 até o 225. Então, aqui alguns exemplos. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 ao quadrado é 1. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, é 4. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado, ou 3 vezes 3, é 9. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 ao quadrado dá 16. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 ao quadrado, ou 5 vezes 5, é 25. E assim sucessivamente. Então, nós temos aqui uma tabelazinha para ajudar vocês. São as raízes quadradas perfeitas, e aqui são as potências ao quadrado. Muito bem, então agora vocês vão resolver esses exercícios. Primeira questão, escreva na forma de potência os seguintes produtos. Está aqui um exemplo. Menos 4 que multiplica menos 4 que multiplica menos 4. Eu tenho aqui o menos 4 3 vezes, né? Então, você repete a base menos 4 elevado a 3. Vocês vão fazer o item A, que são números decimais, 8,5 que está multiplicando aqui quantas vezes forem, vocês vão contar. E eu tenho aqui duas frações, menos 3/4 multiplicado por menos 3/4. Vocês vão representar na forma de potência. Na segunda questão, vocês vão resolver as potências pelas propriedades. Vocês vão lembrar aqui que aqui é o produto de mesma base, aqui é o quociente de mesma base, aqui é potência de potência, e aqui é um produto de bases diferente, e aqui é aquela propriedade que o expoente é negativo. Vocês vão tentar resolver pelas propriedades. Na terceira questão, vocês vão calcular o valor das potências e raízes. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão resolver isoladamente cada situação, sendo potência ou raiz quadrada. Exemplo, 3 elevado a 0, vocês vão estar a resposta, mais 5 elevado a 1, coloca a resposta, mais 1 elevado a 100, a resposta. Pega as três respostas e soma. Aqui da mesma forma, 4 ao quadrado, vocês vão achar o resultado, que é a potência, vezes 2 elevado a 3, outro resultado. Pega os dois resultados e multiplica. Aqui, no item C, raiz quadrada de 25 por raiz quadrada de 36. Você resolve a raiz quadrada de 25 sobre a raiz quadrada de 36. Aqui nessa operação, resolvendo a raiz quadrada de 256, coloca o resultado, repete o menos. Raiz quadrada de 4, coloca o resultado, mais a raiz quadrada de 121, o outro resultado. Aqui primeiro vocês vão subtrair os dois resultados, depois vão somar o último resultado para dar o resultado final.
Aqui no item E, raiz quadrada de 64, vocês vão achar uma resposta, vezes a raiz quadrada de 100, uma segunda resposta. Pega as duas respostas e multiplique uma pela outra. Ok? E a última aqui, que é o item F, dentro do parêntese, a raiz quadrada de 1 mais a raiz quadrada de 16, você resolve cada uma e soma. Depois você vai para o outro parêntese, que é uma raiz quadrada de 144, vão achar uma resposta. Depois vai dividir pelo resultado da raiz quadrada de 4, vão dividir o resultado dessa soma, você vai somar com o resultado dessa divisão, vão achar o resultado final, tá certo? Vocês vão fazer só essas 3 questõezinhas. E a nossa aula está baseada nesta fonte aqui, que é o nosso livro didático, né? Matemática de Bianchini. Está entre as páginas 12 e 37. Lá tem essas explicações também. Então, concluindo aqui a nossa aula, um recadinho para todos vocês. Hashtag fique em casa.